Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Ismael Bobinotti e hoje eu vou ensinar um pouquinho sobre como construir um rosto a partir do zero. Então a gente só vai usar lápis 2B e, caso precisar, uma borrachinha. Então, para a gente iniciar o desenho de um rosto, a gente vai partir por formas geométricas básicas. A gente vai começar a puxar uma bolinha mais ou menos dessa dimensão aqui. Eu vou deixar todos os traços que eu fizer aqui, só vou tirar os que realmente não forem necessários, para você ter uma maior noção do que eu estou fazendo. Por exemplo, essas saidinhas aqui eu vou tirar elas, porque mais acaba confundindo a nossa cabeça do que nos ajudando. Partindo de uma bolinha, agora eu vou começar a puxar, partindo dessas laterais aqui, a parte do nosso queixo. Seria mais ou menos aqui assim, partindo da lateral, vindo até no meio. Aí, mais ou menos assim, não precisa ficar certinho agora, porque essa é a nossa construção. Depois que eu fiz a bolinha, puxei o queixinho, eu vou traçar uma linha bem no meio, dividindo metade do nosso rosto. Agora a gente tem metade direito e metade esquerdo. E ainda eu vou deitar o desenho e eu vou traçar uma linha mais ou menos na metade. Vamos ver se ficou mais ou menos no meio. Um pouquinho mais pra cima seria. Para achar, essa vai ser a linha base dos nossos olhos. Mais ou menos no meio, aqui seria então os nossos olhos. Pra gente achar a base do nosso nariz, a gente vai partir desse ponto até esse daqui e marcar bem no meio. O nosso nariz é bem no meio da linha dos olhos, com a pontinha do nosso queixo. Então seria mais ou menos aqui assim. Vamos tirar a prova. Aqui vai ser a base do nosso nariz. E para achar o meio da nossa boca, vai ser partir desse ponto aqui da base do nariz até a ponta do queixo. Então vai ser aqui assim. Aqui vai ser o meio da nossa boca. Para baixo eu vou puxar o lábio inferior e para cima o lábio superior. Mas para mim fazer o nariz eu preciso fazer os olhos por primeiro. Então nessa linha aqui que eu fiz, eu vou marcar partindo desse ponto até esse daqui, uma marcação assim bem no meio. Vamos ver se ficou bem no meio. Um pouquinho pra cá vai ser. Eu vou apagar esse daqui só para não confundir a nossa cabeça. Bem no meio. Desse outro lado também vai ser mais ou menos aqui. Vamos tirar a prova medindo com o lápis. Um pouquinho pra cá. Feito isso, agora eu tenho o ponto central do nosso olho. Pra gente achar os cantinhos dos olhos, eu vou dividir esse pedacinho aqui no meio. Vai ser mais ou menos aqui. Nesse pedaço também. Essa vai ser a caixinha do nosso olho. E o espaçamento de um olho para outro olho é de um olho. Então, é quase que nem a gente pensar que vamos fazer 3 olhos. Nessa outra metade, eu faço um pontinho bem no meio, marcar o cantinho do nosso olho e bem no meio do outro lado. Agora eu já tenho a caixinha do nosso olho, tá? Eu só vou
estender um pouquinho mais aqui, certo? Agora, pra gente construir o nosso olho, eu vou iniciar um pouquinho mais para baixo da linha aqui. Vou trazer circular até no meio, mais curvadinho até a metade, e da metade para frente eu vou descer um pouquinho mais reto, sem encostar na base, ok? Metade da frente meio curvadinho até na metade, e da metade para frente desce reto sem encostar na base, tá? Partindo da metade de baixo agora, eu vou trazer mais curvadinho do canto de fora até na metade, e depois eu trago reto, seguindo essa marcação até na frente. E aqui vai ser a gotinha que todo mundo tem. Ainda eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui para destacar essa gotinha. E feito o nosso olho. Vamos fazer do outro lado também. Vai ser o mesmo processo, só que invertido. Certo? Eu vou iniciar aqui um pouquinho para baixo da base. Vou trazer curvadinho até em cima. Curvadinho. E descer reto sem encostar na base. Até aqui tá simples, né, pessoal? Daqui eu vou trazer curvadinho até no meio, vou descer um pouquinho mais, curvadinho até no meio. Só vou mudar minha posição, curvadinho até no meio e reto, seguindo essa linha guia nossa até a parte da frente. E aqui vai ser a nossa gotinha do olho, certo? Só vou dar uma mexidinha aqui, vou tirar esse pontinho. Aqui dentro, bem no meio, sem encostar na parte de baixo, eu vou fazer a bolinha do nosso olho. E ela é bem redondinha. Fazer a bolinha mais escurinha e um ponto de brilho. No outro lado vai ser a mesma coisa, fazer a bolinha no interno do olho. Vou fazer aquela bolinha mais escurinha e uma bolinha de brilho. Agora, para mim fazer o nariz, o nosso nariz ele vai ser o tamanho de um olho, então ele vai ficar exatamente, na maioria das vezes, em paralelo com o cantinho dos olhos. Então ele vai ficar aqui dentro, ele não vai ser maior que isso, na maioria das vezes, né? Pra gente fazer o nosso nariz, ele é bem um pouquinho simples. Basta a gente fazer um triângulozinho aqui, outro triângulozinho, e depois puxar tipo uns parentesezinhos, mais ou menos aqui assim. Aqui dentro eu faço essa marcação, que são as nossas fossas nasais, vai ser dentro aqui. E depois eu só delimito aqui. Claro que eu apago depois dessas linhas aqui, né? Aqui, essa linha do nariz, ela parte aqui da pontinha, faz uma curvinha e vem bem frente aqui. Depois eu apago essas linhas para não me estrovarem, né? Mas nesse desenho eu vou permanecê-las só para você ter uma noção. E agora eu vou fazer a parte da boca. Só vou subir esses cantinhos aqui, acho bem importante fazer.
E agora a gente vai pra boca. Como eu comentei antes, a metade da metade dessa parte de baixo vai ser o meio da nossa boca. Pra gente iniciar a boca é bem simples. A gente vai fazer um triângulozinho meio paralelo com aquele que a gente fez lá em cima. Mais ou menos aqui assim. E agora a gente vai desenhar. Ah, mais um detalhe. A nossa boca, ela ultrapassa um pouquinho a linha do nosso nariz. Então, se a gente continuasse esse tracinho para cima, para baixo, ele ultrapassaria essa linha do meio. Que vai ficar mais ou menos nesse desenhado. A linha de cima, ela vai acompanhar bem suave. Ele começa maior aqui e desce lá no cantinho. Do outro lado também. E para fazer o lábio inferior, ele vai ser um pouquinho maior que o lábio de cima. Vou fazer mais ou menos assim. Só vou virar um pouquinho a folha. Ainda ele parece um pouquinho estranho por causa dessas linhas aqui, mas eu vou permanecer só para você entender o que a gente fez, certo? Esse queixinho, eu percebo que ele tá muito pequeno, então dá pra gente aumentar um pouquinho. Eu vou descer um pouquinho mais esse queixo aqui assim. Dá um desenhado a mais nessa mandíbula, no queixo aqui. Pra gente fazer a sobrancelha, a gente vai continuar um pouquinho esse tracinho pra cima aqui. Dessa linha pra frente, a nossa sobrancelha é um pouco mais grossa e pra trás ela é mais fina. Agora, pra gente achar os pontos, onde é a parte mais elevada e o término da nossa sobrancelha, a gente vai partindo dessa linha aqui de cima, desse ponto aqui, da ponta do nosso nariz, a gente vai passar bem no meio do nosso olho. Aqui assim vai ser a parte mais elevada da ponta do nosso nariz. Cantinho do olho vai ser a parte mais baixinha. Partindo da linha pra frente, a parte mais grossa. Então aqui dá pra ser um pouquinho mais grossinho. E aqui um pouquinho mais fininho. Parte mais elevada na linha. E aqui já vai descendo. Vou dar uma engrossadinha aqui. Parte mais grossinha. E eu gosto também de fazer uma linha bem pertinho do nosso olho. Mais ou menos aqui. Vamos tentar fazer do outro lado. Eu subo um pouquinho essa linha aqui. Da linha pra frente vai ser a parte mais grossa. Da ponta do nosso nariz passando no meio do olho vai ser a parte mais elevada. Da ponta do nosso nariz, cantinho do olho, vai ser a parte mais baixinha. Então é onde a nossa sobrancelha vai. Eu inicio mais ou menos na mesma altura, deixando um pouquinho ela mais grossinha aqui. E conforme eu vou indo em direção ao canto, ela vai ficando bem fininha. Parte mais elevada. E a parte que ela cai. Eu só vou virar para ficar no movimento da minha mão. Aí, feito nossa sobrancelha. Lembrando que essa é uma sobrancelha feminina. A gente está fazendo um rosto feminino. Agora a gente vai fazer um pouquinho a nossa orelha, certo? A nossa orelha vai ficar
dessa marcação aqui dos olhos é até a base do nariz. Essa vai ser a altura da nossa orelha, tá? Então, eu inicio bem aqui no cantinho, dou uma subidinha levemente e já começo a curvar ela. Ela vai ficar mais ou menos nesse desenhado. Ela vem um pouquinho para fora e junta lá embaixo. Mais ou menos assim. Aqui em cima, aqui dentro dá pra gente fazer um desenhadinho assim. Só pra marcar algumas dobrinhas. Vou jogar um brinquinho nela. Tá mais ou menos assim a nossa orelhinha. A outra orelha eu não vou fazer. Eu vou jogar o cabelo por cima. A linha do nosso pescoço vai ser mais ou menos aqui assim. Vou deixar um pouquinho ela mais gordinha. Tem a galera que faz as pessoas com o pescocinho muito fino. A linha do nosso pescoço de frente ela vem mais ou menos aqui assim. Deixar um pescocinho mais grosso, até poderia ser um pouquinho mais. Dá pra gente jogar um pouquinho mais aberto. E a linha do nosso cabelo, a altura onde os fios iniciam, são muito variados de pessoas para pessoas. Algumas pessoas têm o cabelo mais para baixo, algumas pessoas têm o cabelo mais para cima. Eu vou iniciar nessa faixa, mas isso não é uma regra, tá? Aqui eu só vou puxar alguns fios só para insinuar que tem cabelo nesse meu desenho. Eu não vou focar muito nessa parte, certo? Vou puxar algumas mechas aqui em cima, sempre com um traçado muito leve, muito solto, leve e firme. Jogar alguns fiozinhos mais soltos. E assim tá pronto o esboço do nosso rosto feminino. Se você gostou, comenta, compartilha com algum amigo, comenta, deixa nos comentários alguma dificuldade, alguma dúvida, de repente alguma parte desse esboço eu não expliquei direito, comenta aí embaixo que vai ser um prazer responder a sua dúvida, certo, pessoal? Por hoje seria isso. Logo mais eu vou estar compartilhando outros conteúdos aqui no canal, mas por hoje foi a construção do nosso rosto feminino, certo? Um grande abraço, até!